horas e 34 minutos, a Bolívia segue em absoluta ebulição. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos classifica como grave o decreto do governo interino que autoriza militares a controlar a ordem pública. O texto assinado pela presidente interina Jeanine Áñez também isenta oficiais de responsabilidade penal em caso de excessos. Entrevistado no programa Canal Livre da Band, o diplomata Sérgio Amaral alertou que a crise pode prejudicar o fornecimento de gás aqui para o Brasil. A Bolívia tem o gás. O gasoduto foi construído para o escoamento do gás da Bolívia. Na hipótese de haver um problema, uma parte da área produtiva, mesmo de São Paulo, Minas, poderá ser afetada. Sérgio Amaral, que já foi embaixador brasileiro nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, lembra que a situação na Bolívia reflete um fenômeno que atinge outros países do mundo, especialmente aqui da região, a polarização. A divergência ou a polarização ocorre nos Estados Unidos, a polarização ocorre em alguns países da Europa, a polarização ocorre na nossa região e ocorre no próprio Brasil. Nós estamos vivendo processos políticos que levam a essa radicalização pela oposição entre duas forças políticas mais radicalizadas. Na verdade, o centro desapareceu do processo político. E não há sobre esse decreto aí da presidente boliviana, lembra muito aqui o nosso excludente de licitude, né, Rafael? Isenta militares, né, de punição quando no cumprimento do dever, em caso de excessos. Quando atuando, segundo o decreto, em legítima defesa ou estado de necessidade, quando estiverem cumprindo suas funções constitucionais. O momento mais grave de conflito, agora nos últimos dias, aconteceu na sexta-feira à noite, né? Lá em Cochabamba, que é um reduto do ex-presidente Evo Morales, eleitoral do ex-presidente Evo Morales, dos cocaleiros. Houve 8 mortos, né? E segundo os investigadores, ali há versões de ambos os lados, né? Há aqueles que dizem que houve um excesso por parte das Forças Armadas, porque os tiros foram dados na nuca, ou seja, deixando evidente ali que não havia capacidade de reação daqueles que foram atingidos. Já as Forças Armadas disseram que, por se tratar de uma região em que há um predomínio político do ex-presidente Evo Morales, havia uma espécie de milícia ali, eles estavam aguardando a chegada das Forças Armadas muito bem armados, com a intenção de promover um banho de sangue mesmo. Hoje a Folha de São Paulo diz que há sinais claros e evidentes de desabastecimento na capital La Paz, por exemplo. Já não há carne, não há ovo, não há gasolina, não há mais combustíveis, não há serviço de recolhimento de lixo. Ou seja, a situação é caótica na Bolívia e tende a piorar. O Evo Morales disse que aceita voltar. A situação é delicada porque, em tese, o que diz a Constituição? Em tese não, né? A Constituição diz o quê? Para um presidente renunciar e para a renúncia ser aceita, precisa ocorrer uma sessão no Congresso Nacional. Agora, a sessão no Congresso Nacional não ocorreu porque o Congresso Nacional é dominado pelo MAS, o partido do Evo Morales, que esvaziou a sessão no Congresso Nacional. Por isso é que tem muita gente que ainda diz que a presidente é autoproclamada, porque a sessão no Congresso Nacional não foi definitiva. O que está escrito na Constituição é o seguinte, olha, a renúncia tem que ser aceita por um Congresso Nacional que abra e encerre uma sessão e autorize ou aceite a renúncia. E esse evento não aconteceu. Esse evento não aconteceu por quê? Porque o homem que renunciou, o presidente que renunciou, é quem domina o Congresso Nacional. Então, obviamente, assim, uma manobra política, né, Cláudio, para criar esse momento de absoluta instabilidade, o partido do presidente não foi a sessão em que a renúncia seria viabilizada. E ele diz que não, eu volto para ajudar a pacificar a Bolívia, aceito não concorrer às próximas eleições. Já a presidente interina diz, olha, se ele voltar, ele vai responder pelo que fez, pela fraude eleitoral e pelas suspeitas de corrupção. Então tem um impasse ali que, e no final, enquanto esse jogo político acontece, a população vai sendo morta, né? Havia uma vacância do cargo. Esse cocaleiro aí, que fraudou as eleições, ele renunciou e foi embora. Abandonou o país na calada da noite. O seu vice-presidente o acompanhou,
que é, aliás, o Rasputin, né? O vice-presidente de Evo Morales é o ideólogo de toda a sacanagem que se verificou na Bolívia. Aí o presidente do Senado, quando na linha sucessória, os sucessores imediatos, constitucionais, também renunciaram. E aí foi como se estabeleceu ali aquela dúvida durante o que é que vamos fazer. Ficou a Bolívia 2, 3 dias simplesmente sem ninguém exercendo o poder, a chefia do governo. Foi quando a senadora, a segunda vice-presidente, porque todos antes dela renunciaram. Ela chegou lá no palácio, não tinha ninguém, ela foi entrando, né? Ela chegou e disse, olha, eu vou assumir, porque ela interpretou, ela e o grupo dela interpretaram que ela estava na linha sucessória, e isso não foi contestado, né? Tanto assim que ela assumiu, ela trocou o comandante do Exército, ela nomeou os 11 ministros e botou a faixa, fez discurso e está mandando. É ela quem comanda, quem está no exercício efetivo do poder, né? Como o Rafael contou, é claro que os partidários golpistas, como são os partidários de Evo Morales, eles vão fazer de tudo para tornar essa presidência ilegítima. Daí a necessidade que a presidente que está no poder convocar, tão logo quanto possível, eleições presidenciais. Agora, eu vejo aí um problema, né? O Evo Morales aceitou o asilo concedido pelo México. Ele não devia ter saído do país então, né? Mas ele foi para o asilo, primeiro que ele estava com medo da rebordosa, né? E depois para tentar fugir, tentar escapar exatamente das acusações a que responde. Ele fraudou uma eleição presidencial. Isso é um crime terrível. Mas aí até provar terrível. isso... Sim, mas ele tem que responder um processo. Mas ele tem que responder um processo. E ele fugiu exatamente, entre outras coisas, para não ter que responder a este e a outros processos, que também há muitas acusações de corrupção. Não, acho que ele temeu pela vida mesmo. Eu acho que foi isso. Que vida, imagina. Não, por causa do ataque à casa de familiares e tudo mais. Ele ficou com medo mesmo. Foi isso. Porque senão ele não tinha saído. E deixou os familiares todos. Enfrentar a justiça boliviana não deve ser um grande problema para quem teve tantos mandatos, né? Aí ele foge e deixa os familiares que estavam ameaçados lá, o Deus dará. Isso é um embromador profissional. Sabe-se lá com que comitiva ele foi para o México.